Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha, estou aqui com o Eduardo Aragão. E aí, galera? E mais um convidado hoje, temos a galera forte aqui, Eric Bessa. Fala aí, Eric. Eu mesmo. Então beleza, estamos unidos aqui, todos trabalharam com front-end pra gente falar de um assunto que bastante gente pediu nos e-mails do Dev na Estrada, que é a carreira front-end. Acho que nosso primeiro tópico que a gente podia conversar é sobre expectativa de mercado. Como é que vocês acham que tá o mercado de front-end aí pra quem quer ingressar nessa área? Vocês acham que tá bom, tá ruim? Como é que vocês acham que tá? Olha, falando por mim, a empresa que eu trabalho, inclusive, agora tá contratando. Eu já conheço pelo menos umas 5 pessoas que também trabalham em outras empresas e que também estão precisando de front-end. Então, apesar da crise, parece que é uma coisa que não... Isso eu tô falando no meu mundinho pequenininho, né? Parece que não influenciou muita coisa, assim. Eu acho que ainda tem vaga pra galera que curte trabalhar com front-end. Essa é a minha visão, né, do pouco network que eu tenho. Você trabalha em São Paulo, né, Aragão? Exatamente. Eu também, cara, eu vejo bastante vagas, principalmente em São Paulo, né? Pra quem é de São Paulo aí, tem muita vaga aparecendo. Mas até mesmo no interior aqui, recentemente eu recebi vagas de empresas de Campinas e, assim, na minha visão, tá tranquilo, assim. É lógico que é bem diferente, a gente pode... quando a gente tá empregado, parece que aparece muito mais vagas, né, do que quando a gente tá querendo mesmo. Até quando a gente tá empregado, mas a gente quer sair, tá procurando vaga, a gente com aquela ansiedade de encontrar uma vaga melhor. Mas quando a gente tá tranquilo, parece que aparecem muitas vagas, né? Então pra mim também parece que o mercado tá bacana. É a famosa lei de Murphy, né? Quando você já tem namorada, aparece uma menina. Quando você tá sozinho, não aparece ninguém. Exato, né? Exato. E não aparece ninguém por um bom tempo. Mas algum de vocês tem alguma outra experiência? Como vocês acham que tá o mercado? Bom, como alguém que tá procurando vagas no mercado aí, eu posso dar uma visão legal sobre isso. Aí. Eu acho que, principalmente, cidades que eu vejo mais vagas são mesmo Campinas. Porto Alegre também tem bastante vaga, sul do país. Rio de Janeiro e, principalmente, mesmo São Paulo. São Paulo tem muita vaga de front-end ainda. E é o que vocês falaram aí. Eu acho que, mesmo com crise e tal, pelo que eu vejo, o mercado de TI não sofreu tanto assim, não. Se sofreu alguma coisa, foi bem pouco. Muitas das vagas mesmo que eu vejo aqui são vagas de startup, por exemplo. Empresas que estão aparecendo agora. Bastante, né? Estão crescendo agora, estão conseguindo crescer apesar da crise. Então existe muita vaga sim. Para quem está interessado, para todo tipo de perfil misto com design, perfil só programador, perfil só JavaScript Node, tem vaga para tudo sim. Só procurar que tem sim. Inclusive, nessas crises é que você percebe que algumas empresas aproveitam para tentar achar seu espaço, né, no mercado. Então, não necessariamente na crise todo mundo fecha, né? Aquela impressão que a gente tem que vai ter toque de recolher, ninguém sai de casa, né? É bem isso também, né? Exato, também. What is your profession? E se a pessoa, beleza, a pessoa decidiu ingressar, gostei do front-end, vi palestras aí, gostei do que os caras fazem. O que essa pessoa tem que ter? Como que a gente começou, né? A gente começou faz muito tempo, né, com isso. Mas o que você acha que ela tem que ter em perspectiva ao mercado, sabe? Você, Bessa, que tá procurando bastante vaga aí, você deve ter se deparado com aquelas vagas que a gente até já comentou no cast aqui algumas vezes, que eu preciso de que o cara manje de pré-processador, de front, de back, de infra, né? O cara quer que você tenha tudo, né? Então, dá pra gente dividir o que as vagas pedem de duas formas, que é o que ele diz que é requisito, que você tem que ter para trabalhar para ele, e o que seria o nice to have, que seria, legal, se você tiver... É um diferencial, mas a gente não faz tanta questão. Mesmo assim, se você for pegar só o que o cara diz que é essencial, se você juntar todas as vagas de, sei lá, 2 semanas, basicamente você teria que saber tudo. Todos os frameworks, todas as linguagens de front, todas as linguagens de back. Você teria que saber uma gama de coisas impossível. Então é até importante ter meio cuidado assim com o que o mercado pede e o que você vai se dispor a aprender, o que um front precisa saber mesmo. Sim, eu vou falar assim com uma dor no coração, mas eu acho que a realidade de muitas empresas aí, ainda mais as pequenas, o cara tem que saber usar o Bootstrap, né? Eu acho que
Na minha opinião, antigamente, eu acho que as coisas meio que se completam. Antigamente você não tinha nenhuma gama de frameworks, o front-end ainda era muito amador, vamos dizer assim, né? Porque era profissional porque você trabalhava com isso e ganhava dinheiro, mas a gente não tinha tanto foco com automatizador, coisas do back-end, né, para processadores, essas coisas estavam engatinhando, então você não precisaria saber de tantas coisas assim. Hoje em dia, cara, explodiu, né, o front-end com o advento do Node e tudo mais. Você precisa saber muita coisa, então hoje está mais difícil, ao mesmo tempo que você não precisa mais se preocupar com tecnologias antigas que a gente se preocupava, tipo IE6, IE7, muitas das coisas que a gente batia a cabeça pra caramba, que era fazer uma bordinha arredondada com sombra, hoje essa galera nem sabe que essa dificuldade existe, ao mesmo tempo que elas precisam saber sobre mais tecnologias. Né? Mas o que vocês acham que é essencial o cara saber? HTML, HTML5, né, que é o nome da moda agora. Uhum. CSS, JavaScript. Tem que saber bem esses três. Mas você acha Todos que os o cara frameworks, só... tudo vai sair daí. Mas aí, você acha beleza. que o cara só tendo, por exemplo, conhecimento de CSS, ele consegue uma vaga em algum Consegue. lugar? CSS, só for HTML junior, né? e até JavaScript um pouquinho, ele consegue sim. Tem muita empresa mesmo que procura estagiário e júnior, cara que sabe só HTML e CSS, o cara que está começando mesmo. Quando eu entrei, inclusive, a minha primeira vaga foi exatamente isso. Eu sabia só HTML e só CSS. Aí que eu fui aprendendo JavaScript, framework, esse tipo de coisa e toda a gama que o mercado foi pedindo. Mas para começar mesmo, esses três. E aí sim, aí você tendo essa base, você consegue até por você mesmo filtrar quais são os frameworks que estão mais populares no mercado. Angular, React, pré-processors também, Gulp, Grunt. Tendo essa base, você consegue trabalhar com isso tudo facilmente. Você consegue se adaptar ao que o mercado pede. Eu concordo que tem que ter a base, sim. Mas eu acho que na parte de CSS, eu acho que valeria a pena o cara já entrar num pré-processador. Eu acho, não sei. Agora já JavaScript eu já vejo ao contrário. Eu já vejo que em JavaScript, porque pré-processador, a gente, pelo menos no que eu vejo, não tem tantas opções assim. Se você for ver, os três mais populares são o SAS, né? O Less e o Styles, né? Isso. Faz muito tempo que eu vejo que esses são os três mais populares e que são mais usados. E pelas vagas que eu vejo, na minha experiência, o SAS é onde que é o mais usado. Em todas as empresas que eu passei, em várias vagas que eu vejo. O Less também é bastante usado, mas é menos. E o Styles vem ganhando uma cena aí, talvez até bem maior que o Less de uns tempos pra cá, pelo fato dele ser todo baseado, todo feito em JavaScript só, né? Que é o que a gente pode comentar daqui a pouco, que é a questão do full stack, né? E agora JavaScript eu já acho ao contrário. Talvez até o Aragão concorde comigo, que a gente já conversou sobre isso, que não adianta o cara saber Angular, né, Aragão? O cara ser fodão do Angular, ser o fodão do Backbone e chegar ali pra fazer uma linha em JavaScript, o cara, puta, que é isso, né? O que tá acontecendo aqui? Exato, o cara fica muito refém da ferramenta, né? O SAS, por exemplo, não é muito diferente do CSS, então você exato. não percebe muito essa dificuldade, né? Eu concordo com o Bessa, assim, eu acho que se você for muito bom nas primitivas, que são as linguagens que nascem, né, que estão lá no comecinho, que é HTML, CSS e JavaScript, se você souber isso puro muito bem, as ferramentas só vão fazer você ser mais produtivo, assim. Agora, se você vai por o contrário, né, esse problema dos frameworks não é novo, né? Eu acho que são os problemas que a gente tinha com a galera que já chegava no front-end com o jQuery na mente. Então, a galera aprendia jQuery, fazia os exemplos práticos que eles achavam na internet e funcionava, só que ninguém sabe como aquilo funciona. Então, o que acontecia muitas vezes é que o cara tinha algum erro, alguma lógica que o cara precisava fazer e ele não consegue desenvolver essa lógica, né? E a gente teve um caso desse, de um cara que trabalhou com a gente, que sabia muito bem sobre trabalhar com MVC, e a gente não trabalhava com MVC na época, né? Ele sabia muito bem Angular, mas a gente não tinha nenhum framework no projeto. E aí, a gente tinha um caso bem simples para resolver lá, e você percebe que embora o cara tenha uma hierarquia X, né, da empresa dele,
ele não parecia corresponder a essa hierarquia, né? Ele era tipo, sei lá, sênior, mas na hora de desenvolver uma lógica simples, o cara tinha muita dificuldade, assim. Então você percebe que se fosse uma pessoa que lançaria vagas no mercado, eu ficaria muito preocupado em realmente trazer para minha equipe um cara que é muito bom em CSS, HTML e JavaScript. Quando eu digo essas três, é puro, sem nenhum pré-processador, sem nada. Porque esse cara, na hora de realmente ter um problema, ele vai ser criativo o suficiente para resolver aquilo usando SAS, LESS, o que for. E é isso que eu tenho notado, assim, as pessoas, a galera tá, principalmente startup, né, vai muito no hype, vai muito na moda. A moda é uma coisa meio complicada, porque nem sempre a moda é o que vai ditar o que vai funcionar direito para o seu produto. O Angular, por exemplo, é um exemplo disso. Ele funcionou por um bom tempo, funciona, só que mesmo a galera do Angular descobriu que ele não era tão bom assim, e simplesmente droparam e vão para uma versão nova. Eles vão dar eles vão ser retrocompatíveis, né, mas o que eles perceberam é que aquela tentativa no início não era ideal. Então, muitas coisas que estão no hype nem sempre são o melhor a se fazer. A gente está testando muitas coisas ainda, não tem nada muito bem definido para o front. Uma dica que eu dou para quem estiver procurando emprego e já souber o básico dessas coisas, é assim, principalmente nessa parte de JavaScript. Estuda bastante o JavaScript, tenta estudar e até pegar coisas de lógica mesmo, né? Estudar lógica, estudar algoritmo. E, a empresa que você for fazer a entrevista, a empresa vai lá e usa Angular, ela quer que você saiba Angular. Cara, se você for bom, né? Se você conseguir abstrair o básico das coisas, o core das coisas, em uma semana você aprende ali, sei lá, que seja 15% do Angular e você já consegue falar na entrevista, eu sei Angular e um abraço, sabe? E aí lá no dia a dia você não vai sentir dificuldade, né, para aprender esse tipo de coisa. Exatamente. Uma das coisas boas hoje em dia é que tem muitos sites me ensinando a como você ser programador. Então eu sugeriria para a galera que está querendo aprender, se você vai querer trabalhar com JavaScript, pensa que você vai trabalhar como qualquer outra linguagem de programação. E antes de você ser bom em JavaScript, você tem que ser bom programador. Tem que ser, exatamente. Então existem várias técnicas, vários padrões que você poderia conhecer, e o framework realmente é o de menos. Em 1, 2 semanas, 1 mês, você vai saber trabalhar com esse framework se você souber o básico. Outra coisa que eu acho que a pessoa deve aprender, e não por causa do mercado, mas para ela mesma, é o Git, né? Que é o controle de versão universal aí, e assim, é bom pro mercado de trabalho, óbvio, você deve saber usar, mas é muito bom para você também. O GitHub como uma plataforma social pra gente compartilhar nosso código, conseguir colaborar com código de praticamente qualquer coisa que a gente quiser, né? Você gostou muito do Angular, vamos supor. O Angular tá lá aberto, você pode lá ver como que o código foi feito, você pode ajudar os caras, pode ser até trocar uma vírgula lá na documentação se estiver errado, né? E você vai estar colaborando com isso. Então acho que Git é essencial para o cara conseguir entrar no mercado também, né? Vocês estão de acordo? Vocês acham? Muitas dessas empresas colocam lá na vaga isso que o Bessa falou. Tem que saber Angular, tem que saber React, tem que saber não sei o que, tem que saber não sei o que lá. Eu acho que HTML, CSS, JavaScript e Git, que não tem a ver muito com a linguagem que você vai programar, mas que é uma coisa essencial, assim. Ao invés de o cara pedir 500 mil frameworks e o cara não conseguir resolver um conflito, eu fico com um cara que sabe pelo menos sabe o básico de cada uma das linguagens, sabe pelo menos mexer com um programa de controle de versão, né? What is your profession? Eu fiquei curioso, eu queria saber a opinião de vocês sobre Bootstrap, cara. Falei aqui, vocês ficaram quietos, ficaram ali querendo gritar. Eu acho que o Bootstrap ele tem duas caras. Ele é um grid e ele é um tema também. Eu acho que a galera confundiu muito no começo o tema como sendo parte obrigatória do framework, do Bootstrap. Então o que eu via muito quando o Bootstrap bombou era a galera instanciar todos os arquivos dele, fonte, CSS, imagens, seja lá o que for, sem entender que isso era um tema, e aí estilizar o site em cima desse tema. Então o cara fazia um tema
em cima de um tema. E ele começava a brigar com o framework. Eu vi muito isso no começo. E foi Sim. isso que meio que... No começo não. Isso talvez até hoje, né? Não, isso é o que mais tem, cara. Então, a galera tem meio dificuldade de entender isso, que aquele layout que você vê, aquilo é um tema. Você não tem que brigar com aquilo. Você não tem que instanciar um layout azul e ficar trocando cor em cima do seu CSS. Eu vi muito cara fazer, fiz aqui um site com Bootstrap. Você vai ver o CSS customizado dele, tem 20 mil linhas, mais o Bootstrap. E o cara não entende que com aquelas 20 mil linhas, ele teria feito o mesmo site sem Bootstrap, entendeu? Sim. Foi aí que eu... É só nesse ponto que eu tenho um pouco de preconceito com o Bootstrap. Mas aí, de novo, não é com a ferramenta em si, né? É com o uso que a galera deu pra ela. Eu acho... Essa visão do Bessa é exatamente aquilo que a gente estava falando anteriormente. O Bessa só tem essa visão porque ele sabe realmente o que está acontecendo por baixo do framework. Ele sabe exatamente como que o CSS e o SAS funcionam. Então, assim, quando ele pega esse framework para trabalhar, ele vai ler a documentação, ele vai tentar entender um pouco mais como é que aquilo funciona. E essa é a diferença do cara que não sabe essa parte mais primitiva antes e já começa com o framework. Pega o Bootstrap, joga lá e resolve o problema dele e tenta, né, tenta fazer os overrides, como o Bessa comentou. Então isso é uma coisa que a gente vê que aquilo que acontecia com jQuery, né, Exato. vai acontecer com CSS, vai acontecer com um monte de framework que a gente tem agora. Exato, a minha visão é assim, o Bootstrap ele nasceu pra, sei lá, fazer admins, nasceu pra programadores que não tinham conhecimento de front-end, deixar o seu sistema ali mais agradável de uma forma mais rápida. Assim como o WordPress nasceu pra ser um blog e as pessoas pegaram ele pra fazer sites assim. É lógico, você consegue fazer sites muito bem feitos com WordPress hoje, mas até chegar a esse momento, e até hoje existem milhares de sites que não deveriam ser WordPress, que carregam lá 5 mil arquivos desnecessários que não precisava, que foi o cara lá que fez, porque é mais rápido. Isso eu vejo em muita empresa, cara, com o Bootstrap. Ainda mais em empresa pequena, cara. O Bootstrap Tem até uma imagem no Facebook, assim, que não sei se vocês já viram, que é o Buzz Lightyear, que ele tá assim, com a mãozinha pra cima e fala Bootstrap everywhere. Tá tudo em qualquer lugar e é realmente, cara, ele é bom, mas tem muita gente que usa da forma errada, né? Mas... assim, eu acho importante o cara que quer entrar na carreira de front, ele entender o que é o Bootstrap, ele saber mexer no Bootstrap, porque querendo ou não, ele vai ter que lidar com isso. Se ele entrar numa empresa que as pessoas usam isso, tem essa visão de que você faz com o Bootstrap é mais rápido aqui, para fazer o site da padaria ali, que vai ser feito em uma semana e já era. Infelizmente, a realidade é dura, né? Não, hoje numa empresa ele tem uma chance muito boa de que, principalmente se ele for um cara iniciante, de que a empresa vai querer que ele saiba Bootstrap. Mas aí eu diria o seguinte, é importante de novo diferenciar o que é grid do que é o tema Bootstrap. Grid o cara tem que saber sim. É uma das coisas mais importantes que ele vai ter é entender de grid, que é o que vai fazer o site funcionar no mobile, é o que vai fazer o site ser responsivo. Essa parte sim, de novo, o cara vai ter um conhecimento de CSS, vai dominar o grid, entender do Bootstrap vai ser uma coisa fácil para ele. Ele vai conseguir se virar com o Bootstrap sem problema nenhum. Nossa. E conhecimento teórico? O que vocês acham que um cara da nossa área precisa ter de conhecimento teórico? Então, a gente fala assim, o básico é HTML, CSS e JavaScript. Vai ter uma galera aí que vai torcer o nariz e falar, só isso. Tem que entender o seguinte, o JavaScript é uma linguagem de programação. Você não vê o cara programa em Java, mas só isso? Não, o cara é um cara de Java. Pior que não tem esse preconceito, né, do outro lado, né? Então, Java, o cara assim, já vê, o cara é Python. Programador Java. Eu falo, caralho, né? Que foda e tal. Aí você fala assim, eu sou o cara que faz o HTML e CSS JavaScript. Você é o cara que faz o HTMLzinho ali? Então, eu acho que em todas as profissões assim de web, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, porque quero que as outras profissões se fodam mesmo. Mas é a mais difícil, porque assim, não dá para você ser front independente. No back-end você pode, beleza, você tem que saber de banco de dados e algumas outras coisas. Mas no front você precisa saber um pouco de back, um pouco de design, um pouco de UX. Você tem que saber programar. E como o JavaScript por muito tempo era só uma linguagenzinha que só fazia a validação nos campos... Só pop-up.
Exato, só fazia coisinha babaca. Hoje em dia, cara, tem aplicações que, assim, eu já vi aplicações que não tinham, não era single page application, né? Então tinha só Ajax e a aplicação era gigante. Então o cara, para fazer o front dessa tela, ele tem que ser um arquiteto, ele tem que ser um engenheiro. Não adianta mais pensar na linguagem como um script. Por mais que ela tenha um script no nome, ela é uma coisa mais parruda, não é mais uma brincadeira. Então, hoje é muito difícil, assim. Eu entendo agora empresas que contratam um cara que saiba muito bem HTML e CSS. Um cara que saiba muito bem JavaScript só, ou um cara que saiba muito bem prototipar as coisas usando um pouco de CSS, mas que tem uma cabeça de designer, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, com tudo que você precisa saber, com o grau de cobrança que a gente tem, né, com sites cada vez mais complexos, eu acho que tem espaço para os especialistas dentro dessas áreas, assim. Então, o que o Bessa falou, só CSS, HTML e JavaScript, ele tem toda a razão. Não é mais só, né? Porque ele falou de grid. Grid é aquela coisa que quem está trabalhando com CSS vai pensar assim, preciso só saber CSS, eu sei o que é um float, eu sei o que é um background, mas tem coisas que estão dentro da linguagem em si que são técnicas, são padrões, assim como tem no JavaScript. O CSS, por exemplo, você tem que saber o que é grid, você tem que saber fazer uma grid funcionar, você tem que saber por que ela serve, onde usar. Então, isso é independente da linguagem. Tem Isso que é uma entender técnica. as unidades, né? Exato, você tem que saber uma série de outras coisas. Só o CSS, eu entenderia uma pessoa querendo contratar um cara que é sênior só em CSS. Porque esse cara vai agregar um valor muito grande para sua equipe, sabe? Você falou aí de desenvolvimento do JavaScript, né? Que era quase nada e hoje está se tornando uma linguagem hiper poderosa, né? O pessoal do trampo hoje passou para mim um projeto do Atom, que é o Electron, vocês já viram? Não. Ainda não. Para você criar apps para desktop, cross, né? Para você criar para Windows, Mac, Linux com HTML, CSS, JavaScript, cara. E eu fui ver, tem alguns cases aqui deles. Não sei se vocês conhecem o Slack, ferramenta Slack. Sim, essa eu conheço. É feita com Electron. Caralho, mano. Muito foda, velho. Tem várias coisinhas aqui, vários apps que a comunidade criou só pra ajudar. Ferramentas de screencast, parecida com a Pirin, sabe? Só que ao invés de você já ir direto na URL, você manda um hash pro cara, o cara cola ali, beleza, você tá compartilhando sua tela com ele. Exato. Hoje o cara de front-end tem que saber, assim... Isso é foda, eu não sabia disso. Mas, por exemplo, o Emílio, ele tem um Gocaster, certo? Ele tem uma aplicação ali que é front-end, mas que está consumindo coisas do servidor. Ele podia contratar um back-end para fazer, pagar dinheiro. Ele teve que aprender um pouco de back-end para implementar lá os serviços dele. Então, assim, front-end, cara, você não pode saber de uma coisinha só, sabe? Hoje a gente pode falar um pouco de cargos também, então, já que a gente entrou nisso. E a gente pode fazer várias coisas hoje, né? Hoje o JavaScript, com o advento do Node aí, tá rodando lá do servidor também, né? Então você pode ter aí cargos que a gente pode falar, que a gente pode alinhar junto com perfis, que é cargos que vai desde o X, de UI, do cara que está preocupado mais com a experiência do usuário ali, com montar a tela mesmo e entender o fluxo de tudo isso. A gente pode ter um cara de front que faz a construção da aplicação, ele já pega essa montagem, esse fluxo de tela criado, mas tá preocupado mais com a criação da construção ali final. A gente pode ter um designer, né? Eu acho que a gente pode ter um designer que manje de um pouco de front, saiba construir o seu desenho ali, as suas telas, já pensando... Pô, a gente tem aplicativos como o Sketch, não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo para Mac, que você já desenha ali e ele já vai colocando o que vai ter no CSS ali, por exemplo. Então você faz um botão já pensando que esse botão aqui ele tem um box shadow e tal. Então no próprio software ali ele já vai dar um export ali do arquivo CSS. Eu não sei como tá hoje, talvez ele até já
coloque um pré-processador ali no meio, mas o designer entender disso e, sei lá, numa empresa pequena, o cara até chegar a montar esse tipo de coisa. Você comentou, né, Bess, que você teve até proposta, né, de emprego pra isso, né, que você teria que desenhar a tela, montar, fazer tudo ali. Uma proposta recente que teria que fazer wireframe, design, prototipagem, arquitetura de informação, toda essa parte que seria que até então a gente não entenderia como front-end, mas que existe assim o perfil desse cara meio misto, assim. E a gente pode ir até o cara, a tão sonhado termo de hoje também, que muita gente discorda, que é o full stack, né? Isso aí. Que no front já pode ser uma realidade hoje, já que tem, por exemplo, o Min, que é o Suíça, ele evangeliza bastante isso. Ele tem um curso que é o Bimin lá dele, que o Min, se eu não me engano, é Mongo, né? Mongo, Express, Angular e Node. Então, você usando o JavaScript praticamente em todas as pontas ali do seu serviço. Ou também Meteor, não sei se já viram o Meteor também. Ele usa JavaScript em todas as pontas ali. E isso eu considero, isso eu posso até aceitar um full stack. Mas também full stack as pessoas falam que é um cara que manja, né? Eu manjo de redes, mais back, mais front, faço o bootstrap aqui, é nóis, é full stack. Então, acho que aí existem dois perfis diferentes de full stack que a gente está falando aí, né? O JavaScript, ele como linguagem de programação, ele está entrando em todo quanto é tipo de plataforma. Mobile, televisão, consoles. É o JVM do futuro aí, cara. É isso aí, é o que o Java quis ser, que o JavaScript tá conseguindo, que é entrar em todas as plataformas. Então, desse ponto de vista, um cara que conhece bem JavaScript, ele consegue sim falar que ele é um full stack. Ele consegue dominar uma quantidade de linguagens que ele consegue trabalhar tanto no servidor quanto na interface do usuário, no browser, ou seja lá o que for, na TV, no aplicativo da TV. E existe o outro full stack aí, que é o que eu acho que a maioria da galera diria que não concorda, que é o cara de qualquer outra linguagem, que é o cara que entende de banco de dados, de sistema, de escalabilidade de sistema, de rede, e que se vira ali no HTML, no CSS, e que acaba se julgando full stack por isso. Acho que tem esses dois perfis que são diferentes, na verdade, né? Essa é a minha visão, né? Exato, eu também vejo da mesma forma. E esse segundo exemplo, cara, eu não sei, eu acho que ele serve para algumas. Eu acho que não existe, né, o cara ideal, né? Mas eu acho que o segundo tipo de full stack que o Bessa falou, aquele cara que sabe sobre várias linguagens, várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou um pouco cético. Eu acho que o cara pode saber de várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não acredito que ele vai ser bom em todos. Então ele vai ter uma dificuldade ali que eu preferia chamar um especialista na área X, um especialista na área Y e um outro especialista na área Z. E aí tentar fazer com que esses caras se conversem. Eu acho que daria muito mais certo do que chamar um cara que resolve todos os problemas, assim. E da mesma forma eu também não acredito nesses frameworks full stack. Por que eu não acredito? Porque na realidade nem sempre você pode usar essa ferramenta para um problema que você está tendo. Às vezes a sua empresa não tem um servidor Node, às vezes a sua empresa não funciona bem com framework JavaScript, você precisa fazer o JavaScript na mão, ou então existe alguma característica no seu projeto que aquele framework vai te mais complicado que te facilitar. Esses full stack aí, eu sou meio cético, pode ser que eu esteja completamente enganado, assim. Mas eu ainda sou a favor do cara que ele precisa conhecer, o que eu digo saber como funciona meio que em teoria, mas que seja um cara especialista que saiba fazer a parte dele muito bem feita, sabe? Eu não vejo nenhum esportista que jogue bem basquete, então ele joga basquete, joga futebol, joga vôlei, sabe? Não existe isso. Excelente comparação essa. O cara pode saber jogar os outros esportes e faz bem pra ele saber jogar e jogar outros esportes. Mas falar que esse cara vai ser um fenômeno em todos esses, pra mim é acreditar em Papai Noel, assim. Eu acho que uma outra comparação legal seria com o médico, né? Você tem o clínico geral e você tem especialista em todas as áreas possíveis. Boa! Desde especialista em pé até especialista em cabelo. Não é? Você tem especialista em todas as áreas. Daí você tem que ver o que seu produto precisa. E adivinha, aquele cara que sabe de tudo, que a gente chama de clínico geral, é justamente quem? É aquele cara que exato, você vai lá e o cara vai te dar um... Eu tive uma alergia no olho,
e era só poluição no final da história. Mas eu já tive eu tive como receita um antibiótico para pingar no olho, para você ter uma ideia de um clínico geral. Então, assim, e de um hospital muito bem, vamos dizer, bem reconhecido e bem grande, assim. Então, assim, eu não acreditei no clínico geral, não pinguei um antibiótico no meu olho para poder falar com mais outros 5 oftalmologistas, né, para saber exatamente o que eu tinha. E eu tinha só uma inflamaçãozinha, um colíriozinho pra pingar e resolver o meu problema. Então, assim, é bem complicado o cara que sabe de tudo, sabe? É bem complicado. What is your profession? E sobre as outras frentes, cara, vocês acham que é bacana, que tem espaço pro cara ser um UI developer, por exemplo, ou um cara ser um cara que gosta de front, ele continuar trabalhando com ser um designer, mas também fazer o front? Vocês concordam com isso, ou vocês acham que você precisa se especializar mesmo numa área? Então, o que eu tenho visto lá fora é o cara de design aprender o básico de HTML e CSS. Então, ao invés de fazer um Photoshop que ele não tem ideia de como vira uma página, ele passa a fazer pequenos protótipos de como aquilo vai funcionar no browser. Ele não monta a página, ele não faz requisição com o servidor, ele não testa Ajax, ele não escreve TDD, mas ele já aprendeu pelo menos a fazer o HTML e o CSS para entender realmente como isso funciona no browser e até para integrar melhor com o cara que vai desenvolver realmente a ferramenta. Agora, o contrário, eu realmente nunca vi alguém muito bom, o cara é muito bom em design, muito bom em JavaScript, muito bom em HTML e CSS. Eu ainda não vi, mas né, esse é só o meu mundinho, assim. É lógico, não, deve ter exceções, né, mas devem ser raras, né? Exato, se você tem uma equipe e você precisa contratar alguém, é muito você não pode procurar as exceções, né? Porque provavelmente ou elas vão estar trabalhando já, ou elas vão cobrar muito mais caro por todo esse know-how que elas têm. Então, eu não tenho uma equipe, eu sempre fiz parte de uma equipe, nunca fui, né, um chefe, não tenho uma empresa, etc. Mas o que eu tentaria enxergar na equipe é uma equipe multidisciplinar no sentido de... isso que o Bessa falou para mim é o ideal, é o designer que sabe um pouco de CSS, HTML para poder otimizar melhor o trabalho dele. É o cara do JavaScript saber um pouco do back-end para conseguir pensar como fazer uma aplicação que vai ser Ajax, que vai trabalhar com chamadas de serviço e tudo mais. É o cara do HTML e CSS que saiba também um pouco de UX para saber tentar como posicionar os elementos, como usar a semântica do código para fazer sentido no SEO, para fazer, enfim, ele tem que saber as outras áreas também para tentar otimizar o seu trabalho. Então, no final, eu acredito também que o cara especialista, mas o especialista não pode ser ignorante nas outras áreas, tem que ter um pouquinho de conhecimento para conseguir entregar até o seu produto final melhor, com uma qualidade melhor. Esse é o mundo ideal, né? Mas vocês não acham que o mercado mudou? Antigamente, você ser especialista era uma coisa boa. E daí passaram-se os anos e você ser um cara mais generalizado assim, conhecer mais coisas, era melhor. E talvez o mercado possa estar mudando de novo. Você ser um cara mais especializado em tais coisas e pelo menos ter essa pequena visão das outras áreas seja melhor. O que vocês acham disso? Eu acho que talvez caia naquilo que o Edu falou aí no começo, que a gente falou, né, que apesar da crise e tal, tem muita startup aparecendo hoje, startup de tecnologia. O cara tem uma ideia de um site, de um app, de um serviço, ele está criando uma startup. E aí, principalmente startup, aí é o que o Edu falou, ela geralmente quer um cara generalista mesmo, né? Ela procura um cara que saiba um pouquinho de tudo ali, até porque está no começo do produto e não tem como ela ter 30 caras, cada um com a sua especialidade. Sim, exato. Mas aí são perfis. Eu acho que cada tipo de empresa vai procurar um perfil diferente mesmo. Cabe até o profissional saber filtrar isso, né? Exato, exatamente isso. Não tem um perfil ideal, né? Isso que eu falei de ter um cara especialista, isso é o ideal para uma empresa grande, realmente. Eu nem tinha parado para pensar disso. Mas... porque o meu universo é uma empresa um pouco maior, né? Que tem, sei lá, 12 ou 14 front-end só. Deve ser 12 ou 10, por aí. Eu já acho uma equipe grande para front. E aí faz todo sentido no mundo você especializar. Mas realmente, startup, empresas menores, não faz sentido. É melhor você pagar, sei lá, 10 mil para um cara que é
entre aspas, full stack, que vai entregar para você o que resolve, né? Não vai ser o produto mais otimizado do mundo, mas ele vai conseguir saber entregar numa boa qualidade. E vai ter a empresa que, vai poder pagar um cara especialista e tudo mais. Então, esse cara para startup vale a pena você pagar 10 mil para ele do que pagar 6 mil para 5 caras, por exemplo. Então, faz sentido. Eu acho que o que a gente pode resumir então aqui pra quem quer ingressar aí, estude o básico, né? Estude bastante HTML, HTML5, as specs que estão vindo. Estuda bastante o CSS, tenta não se prender muito a vários frameworks que estão surgindo, várias coisas. Tenta aprender o grosso, o básico mesmo, o core da parada. Procura aprender JavaScript, a essência dele. Como o Aragão falou, você aprenda também a ser um programador. Então, isso vai desde lógica de programação, você saber criar um algoritmo, você ter pensamento lógico também. Então, faça bom proveito da base, do core das coisas, que eu acho que o resto vai vindo naturalmente. Eu acho que a oportunidade que você vai criar na empresa que você tiver ou no que você sentir mais afinidade, você vai usar um framework, uma ferramenta para te ajudar mais, né? Então, você tá numa empresa que os caras começam a usar Angular, usa Backbone, então se você tiver essa base de JavaScript já montada aí na sua cabeça, você vai pegar o Backbone bem rápido assim, e vai de você gostar ou não. Então não tem ferramenta certa, não tem framework certo, não tem um caminho das pedras certo. O ideal é você estudar o core aí, né? Exato, e você percebe que para front-end tem bastante escolha, assim, você pode ser especialista, você pode ser um cara mais full stack, como a gente falou, você pode ser um cara mais focado no HTML, CSS, entender mais de SEO, de outras áreas que não necessariamente tem a ver com programação, tem o cara que pode entender um pouco mais sobre BI também, que sabe um pouquinho mais de JavaScript, pode acrescentar mais para a equipe nesse sentido. Então, pro front virou um leque gigantesco de opções, assim, parece que é uma área que vai só crescer, né? Demorou, gente. Valeu. Obrigado pela participação de todos aí e até mais. Valeu. É nóis, valeu. Valeu.